Bom dia, meninas! Nada irá resistir enquanto adoramos. Amém, Jesus. Oi, Andressa. Oi, Dri. Amém, Jesus. Em meio às tribulações, nós temos um Deus vencedor. Nós o adoramos. Jesus, nós estamos aqui para te adorar, Senhor. Nós estamos aqui para te adorar, Jesus. Vitorioso és, na tempestade estás. Essa é a música do nosso Mães que Rugem. Porque nós temos um nome infalível. Aquele que está no trono, acima de todos os tronos, acima de todos os governos. Amém, Jesus. Teu nome imutável é Jesus. O inferno não vai prevalecer na nossa casa, sobre a vida dos nossos filhos. Amém, Jesus. Nada irá impedir de adorarmos ao Senhor, mesmo em meio à dor. Adore ao Senhor, em espírito e em verdade. As muralhas vão cair. Amém, Jesus. Cadeias irão se romper. Amém, Jesus. Enquanto adoramos, as cadeias estão se rompendo. Enquanto adoramos, o Senhor está fazendo. Declare nessa manhã que Ele é vitorioso, que Ele é o Senhor dos exércitos, que o nome dEle está acima de todos os nomes. Fala para Ele: Senhor, eu sei que o Teu nome é infalível, Jesus. Eu sei que o Teu sangue me lavou, me redimiu. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Ele nunca muda. Ele nunca falha. Ele é o mesmo. Impetuoso, poderoso. Amém, Jesus. Tu és grandioso, Senhor. Tu és poderoso, Jesus. Venha, Senhor, nessa manhã, Senhor, nessa live, Jesus. Nós proclamamos que o Senhor é poderoso, que o Senhor é grandioso, Jesus. Amém, Jesus. Ele é um trovão impetuoso. Amém, Jesus. Eu vou chamar minha convidada aqui. Vai pedindo para o Espírito Santo ministrar na sua vida nessa manhã. Você não está aqui por um acaso. Amém, Jesus. Vitorioso és, na tempestade estás. Amém, Jesus. Homem infalível. Oi, minha Bom dia. Bom dia. Você tá boa? Tô mais ou menos, minha amiga. O que foi, minha amiga? Ai, tô com uma alergia, que eu não tô entendendo ela, não. É? Mas tá Então já bom. vamos orar. Então já vamos orar, né? Tô aqui, tô igual você, minha amiga, acordada nas madrugadas. Ô, Jesus, essa noite o meu marido me cutucou. Ah, E eu falei: por que você tá me acordando? E ele virou pro outro lado e dormiu. E eu falei assim: ah, não é ele não, é o Senhor que tá me chamando. E eram umas 4 horas da manhã. E comecei a interceder ali, né, pelos adolescentes. Deus tem me levado nessas madrugadas a interceder pelos nossos adolescentes, pedindo que Deus visitasse eles naquele momento, né? Muitos com insônia, muitos com glória a pensamentos de suicídio, né? Pensamentos de automutilação. Deus. E eu creio que o Senhor, Ele não deixa ninguém desamparado, né? Ele nos acorda, Ele envia anjos ministradores, né? Anjos que vão falar ao coração desses adolescentes. Então, graças a Deus eu tenho me despertado para esse tempo. E louvo a Deus, Lu, pela sua vida, por você ter aceitado meu convite, que eu sei que para você não é fácil.
Você se Amém. acorda aí todas as madrugadas. Então vamos só orar aqui para que o Senhor venha fazer morada nesse lugar. Vamos. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, eu quero interceder agora pela vida da Luz, Senhor. Senhor, ela é uma mulher tão abençoada, ela é uma mulher de Deus, Senhor, ela é uma mulher que tem entregado a sua vida, a sua família, Senhor, no seu altar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos repreender, Senhor, essa alergia, Senhor. Ô Pai, nós sabemos o quanto é ruim, Senhor, uma alergia, o quanto isso nos incomoda, Senhor. Pai, eu quero te pedir, no nome de Jesus, que o Senhor venha, Senhor, colocar o teu bálsamo sobre a tua filha nessa hora, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te pedir também, pelo teu sangue precioso, que nesta manhã, cadeias, Senhor, venham cair, Senhor, fortalezas mentais, Senhor, venham cair, ó Pai, para a honra e glória do teu nome, Jesus. Pai, em nome de Jesus, que hoje, Senhor, outras mães que estão aqui presentes, Senhor, que nunca participaram dessa live, Jesus, mas que caíram aqui com um propósito, Senhor, de levantar o seu lar. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor não se esquece de nenhum dos teus filhos. E eu quero te pedir, nesse momento, que o Senhor use essas mulheres para passar essa live para outras mulheres, ó Pai. Para que outras mulheres sejam impactadas pelo teu amor, pelo teu poder, Senhor. Nessa madrugada o Senhor me mostrava, Senhor, tantas mulheres, Senhor, com insônia, ó Deus, mulheres desesperadas, mulheres que não conseguem dormir, mas que também não conseguem orar. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha levantar nessa manhã um exército de mães que rugem, Jesus. Um exército de mães que se posicionam como leoas no mundo espiritual. Um exército de mães que se posiciona, Senhor, na brecha para evitar, Senhor, que a praga chegue à casa delas, Senhor. Pai, em nome de Jesus, só o teu sangue pode nos livrar, Senhor, livrar a nossa tenda, Senhor, de todo mal, a nossa casa de toda praga, Senhor. E nós queremos te pedir nessa manhã que o Senhor venha nos revestir com o teu poder, com o teu amor, com a tua força, com a tua vida, Senhor, e nos levar, Senhor, a um patamar de profundidade com o Senhor nesta manhã. Senhor, unge as palavras que vão sair da boca da Luz, Senhor, que sejam poderosas, Senhor, para abalar o inferno, para destruir, Senhor, cadeias que estão prendendo essas mulheres, ó Pai. Em nome de Jesus, venha trazer revelação do teu trono nessa manhã para a nossa vida, Senhor. Guarda a vida da Lu, guarda os filhos dela, guarda as minhas filhas, guarda os nossos maridos, ó Pai. Oculta eles da mão do inimigo, Senhor. E em nome de Jesus, oculta toda a nossa casa, Senhor, porque nós estamos aqui para proclamar o teu evangelho, para chamar outras pessoas para o Senhor, para dizer há esperança para a sua vida. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, minha amiga. Glória a Deus. Amém. Então, eu quero que você traga aí a palavra, né, que o Senhor te trouxe. A gente colocou ontem a pesquisa, se você é uma mãe espiritual, se você tem gerado o seu filho, né, de forma espiritual, e 48% das mães disseram que sim, são mães espirituais. Glória a Deus por isso, né? Não é mais da metade, é quase a metade, mas essas mulheres estão no caminho certo, elas estão no lugar certo, buscando ao Senhor, né? Como é que está a vida de oração pelo seu filho? Daí 46% respondeu que estava morna. E 67% se considera uma mãe intencional. O que é uma mãe intencional, né? É uma mãe que sabe a missão que o Senhor deu para ela ao torná-la mãe. É aquela mãe que entende que em todos os momentos, fazendo uma comida, ajudando o filho numa tarefa, orando com o filho à noite, exortando esse filho, né? Em todas as coisas ela pode ser Jesus na vida desses filhos, né? Ela pode refletir a glória de Jesus na vida desses filhos de forma intencional. Então, minha amiga, é isso. Outra coisa aqui, ó, eu coloquei assim, o que tem te impedido de buscar junto com os seus filhos o Senhor? Daí, a maioria, né? Sobrecarga, falta de tempo.
tem que entender mais a palavra para eu poder falar para eles, né? Eu falo, mas parece que eles não entendem nada. Então, aqui a gente tem um pouquinho, né, do que essas mães estão pensando sobre esse tema. E é isso, minha amiga, o que o Senhor trouxe aí nessa manhã para nós? Sim, olha só, obrigada, viu, por estar aqui. Quando eu faço a madrugada, eu tenho um segredo, viu, gente? Eu durmo durante o dia, depois do almoço, dá uma cochilada para dar conta de tudo. Porque realmente 2 da tarde. é. E assim, Flávia, antes da gente começar a madrugada com Deus, o Senhor mostrou exatamente isso aí, essa pesquisa sua. Eu lembro que eu tive uma visão que eu via muitas mulheres, nós todas, inclusive eu me vi. Nós levantávamos e ao redor da nossa cama tinha muitas bandejas com muitas ofertas, de muita coisa para fazer durante o dia. E eram coisas importantes. Eu via uniforme de criança, via comida, via tanta coisa. E a gente já acordava e já começava a pegar aquelas bandejas e começava a servir dentro de casa. Tantas coisas. E aí chegava no final do dia, a gente falava assim, agora eu vou ler minha Bíblia, agora eu vou ter meu tempo com Deus. Só que a gente não tinha força alguma. Estávamos cansadas, prostradas ali. E foi quando o Senhor falou para mim: eu quero que a primeira bandeja ser servida vai ser de mim para cada uma delas. Né? Então, tem muitas mulheres hoje que não fazem a madrugada às 3 da manhã, mas estão orando às 5, às 6, antes da casa inteira e acordada. E a gente está mesmo, né, pronto para servir. E aí, no início, você falou algo que remeteu muito ao que o Espírito Santo também trouxe para mim em relação a nós mulheres. Quando uma mulher se posiciona dentro de casa, o Espírito Santo testificou no meu coração. A casa se levanta. Ela começa a se posicionar, os filhos começam a se posicionar, o marido que ainda não está posicionado, ele também vai se posicionar. Então, uma mulher posicionada levanta uma casa. E o Senhor falou para mim e quando o homem vem e ele também se posiciona ali, o sacerdócio, a glória de Deus enche essa casa, porque ele carrega também essa glória para dentro das nossas casas. Então, mulher, você que está aqui, você foi escolhida para se posicionar. Mesmo que você seja a primeira, não tem problema. O Senhor precisa de uma pessoa. Ele precisa de você e ele conta com você para que comece através da sua vida. Né? E aí todos os outros virão, porque é o que está acontecendo na nossa casa, né, Flávia? É o que está acontecendo. O Senhor nos chamou, estávamos dormindo e o Senhor nos posicionou. E aos poucos, um de cada vez vai vindo, vai se aproximando e chegando mais próximo daquilo que nós já estamos vivendo. Até chegar o grande dia que todos estarão na arca. Né? Quando Noé começou, provavelmente os filhos e a esposa deviam olhar e falar assim, o que ele está fazendo? Ele está doido? Não tem nada a ver o que ele está fazendo. Ele não sabe nem o que ele está fazendo. Talvez ele recebeu muitas críticas. Né? Provavelmente somente ali no finalzinho ou no meio, da metade para cima, a gente não sabe. A Bíblia não menciona isso. Talvez a partir dali, em algum momento, ele teve apoio de algum deles. Mas na hora que estavam todos lá dentro, né? Para serem salvos, valeu todo o esforço, toda crítica cai por terra. Porque o Espírito Santo de Deus, ele nos justifica sempre. A gente não precisa bater boca com ninguém, não precisa forçar ninguém a fazer nada. O Espírito Santo, ele nos justifica. Amém? Amém, Jesus. E hoje eu quero falar rapidamente aqui com vocês sobre uma mulher que tem me inspirado muito, muito mesmo, porque eu me identifico muito com a história do filho dessa mulher, que é Joquebede, Moisés, né? Ela teve 3 filhos, Joquebede teve Moisés, Arão e Miriam. Foram 3 filhos que nós, ao lermos a palavra, a gente percebe, observa que eram filhos que conheciam a Deus, que estavam inseridos em um propósito, o propósito de Deus na vida deles. E estar inserido neste propósito, esses filhos estarem inseridos, tem, claro, a soberania de Deus e a vontade dele, mas também tem e teve a influência de uma mãe que fez algo na vida deles, né? Então, nós vamos começar aqui, ó. Eu anotei muita coisa, eu espero que dê tempo de a gente falar tudo.
nós vamos falar sobre o poder do amor de uma mãe, que é não somente em oferecer bens materiais, né, para essa vida, aquilo que a traça e o ferrugem corrói. Nosso poder, a nossa transmissão de amor não está só nisto, e hoje está cada dia mais claro para todo mundo isso, mas principalmente está no gerar os propósitos de Deus na vida dos nossos filhos. Este é o maior poder de amor de uma mãe, que a mãe pode transferir para o filho, é gerar na vida dele o propósito que ele carrega em Deus. Todos nós já nascemos com esse propósito. Então, independente se seu filho tem 3 meses de vida, 1 ano, 10 anos, 12 anos, ele já carrega esse propósito. E esse amor que nós mães temos, ele precisa ser tão grande, ser tão em Deus, que a gente precisa ter a sensibilidade e a responsabilidade de gerar os nossos filhos, não para nós, não para os nossos interesses pessoais, não para a minha vontade dele ser advogado, ou médico, ou engenheiro, mas para a vontade do Senhor, para que a vontade do Senhor se cumpra na vida deles. E é sobre isso que nós vamos falar, sobre esse gerar. Tem gente que acha assim, é difícil, eu não sei orar, é muito difícil gerar. Não é, facílimo, você vai ver, porque é um ato de amor. A palavra diz que Deus é amor. Então, é Ele em você que vai fazer com que isso seja gerado na vida do seu filho. Como a Flávia disse, às vezes colocar uma mesa, pentear o cabelo. Eu me lembro um dia que quando eu voltei para casa, porque eu era igual a Flávia, gente, trabalhava igual uma louca. Só trabalhava. A gente entrava e saía dentro de casa sem enxergar nada. A gente só via, né, amiga? A gente não enxergava. E esse negócio do pentear o cabelo aí é uma coisa que deixa a gente muito sem paciência, né? Isso. E eu me lembro muito, esse pentear o cabelo para mim ficou muito marcado na minha vida, assim, aquela correria de eu pentear o cabelo das minhas filhas rápido. E depois um dia eu pedi perdão para elas até daquela forma que eu penteava o cabelo delas. Você acredita? Exato. E olha, quando eu entrei para dentro de casa, que eu ficava aqui sem saber o que eu tinha que fazer, porque eu não sabia nem estar aqui dentro, de tão enferma que eu estava, eu lembro que um dia eu estava desesperada, pensando, o que eu estou fazendo aqui? E aí a Vitória, mãe, pintei meu cabelo. Eu sentei no sofá, falei, nossa, vou pentear o cabelo da Vitória, me achando a mais improdutiva. E naquela o Espírito Santo falou para mim, você está aqui para isso, para pentear o cabelo da Vitória. É só isso que eu quero de você, nada mais. Eu chorei muito porque eu comecei a compreender esse poder do amor que nós mães carregamos e somos geradoras de filhos, não para nós, para Deus. E aí eu quero convidar vocês a abrir a palavra do Senhor lá no livro de Êxodo. Êxodo 1. Do 15, eu vou ler rapidamente, do 15 ao 22 fala assim: o rei do Egito ordenou às parteiras dos hebreus, que se chamavam Sifra e Puá, quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menino. Se for menino, matem-no. Se for menina, deixem-na viver. Todavia, as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordenanças do rei do Egito. Deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito convocou as parteiras e lhes perguntou: por que vocês fizeram isto? Por que deixaram viver os meninos? Responderam as parteiras ao faraó: as mulheres hebreias não são como as egípcias. São cheias de vigor e dão à luz antes de chegarem às parteiras. Deus foi bondoso com as parteiras e o povo ia se tornando ainda mais numeroso, cada vez mais forte. Visto que as parteiras temeram a Deus, ele concedeu-lhes que tivessem suas próprias famílias. Por isso, o faraó ordenou a todo o seu povo: lancem ao Nilo todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. Lancem ao Nilo todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. Isso é muito forte, Flávia, porque essa história, o Espírito Santo trouxe algo no meu coração. Houveram 2 momentos na história, na Bíblia inteira, quando a gente lê, que foi o infanticídio, né? O decreto de morte sobre crianças, matar as crianças. Aqui,
na época de Moisés, quando o rei deu essa ordem. Depois, quase mais de 2000 anos depois, Jesus, né? Houve a mesma ordem: matem todas as crianças. E hoje, nós, de novo, novamente, após 2000 anos, estamos novamente vivendo debaixo desse decreto: matem as crianças. E isso é muito forte, porque antigamente, gente, a morte era essa: joga no Nilo, mata. Hoje, a morte está sendo de uma outra forma. Mas o decreto é o mesmo, a intenção maligna, a intenção de Satanás é a mesma, não mudou em nada. A morte está sendo espiritual. Por qual motivo houver esses decretos? Porque Satanás sabia quem Moisés era. Ele era um libertador. Satanás conhecia o propósito na vida de Moisés tão quanto provavelmente a mãe dele conhecia. Na frente, quando a gente lê, depois eu vou ler para vocês lá em Êxodo 13, fica claro, nítido que Satanás já sabia do propósito antes dele saber. Moisés não sabia quem ele seria em Deus, mas Satanás já sabia. A mãe dele provavelmente tinha alguma coisa no coração dela. Da mesma forma, Jesus, né? Libertador, resgatador. O que Satanás quis? Matar antes do determinado. Ele cumpriu o propósito. E hoje não é diferente. Então, nós temos os nossos filhos que não são apenas ali. A Vitória não é só uma criança que vai crescer e ter uma profissão. São libertadores. E nós precisamos ter consciência disto. Porque a nossa guerra é essa. É impedir que Satanás mate os libertadores. Porque é a propósito que os nossos filhos carregam, que somente eles poderão cumprir nessa terra. A partir de hoje, quando você olhar para o seu filho, você não olha mais para ele com um olhar comum, simples dessa terra. Você vai olhar para ele com um olhar profético. O meu filho é um libertador, é um resgatador, como eu e a Flávia somos e como você também é. Isaías 61, o Senhor nos chamou para isto, para resgatar vidas, tirar vidas do inferno. É saquear o inferno e povoar o céu. Esse é o propósito que seu filho carrega, que os nossos filhos carregam. Como o Senhor vai né, levá-los a isto? Uns vai ser adorador, outros vai ser pregador da palavra, outros vai ser, talvez, são 7 esferas, né, que a igreja atua. Em uma dessas esferas, os nossos filhos, os libertadores, estarão atuando. E nós precisamos aprender com Joquebede como nutrir os nossos filhos para que eles cumpram o propósito na vida deles, mesmo com essa sentença de morte declarada. A sentença não foi revogada, ela está declarada como está hoje. Quantas coisas, né, que a gente vê. Meus filhos vão para a escola e voltam, e todos os dias eu converso com eles sobre quem eles são. A Vitória é menina, o Pedro é menino. Eu falo com eles todos os dias sobre isso, porque todos os dias o contrário está sendo dito na cabecinha deles. De alguma forma, o contrário está sendo dito. E para eles cumprirem o propósito de Deus, eu preciso nutrir eles com muita coisa do céu. Do céu. E aí... Igual a gente cuida da nutrição física, né? Cuidar da nutrição espiritual, né? E só uma coisa aqui, né? Que a gente conversando aquele dia e eu pensando, a gente tomou um café, meninas, essa semana passada, não lembro mais o dia. Mas eu ouvindo a história da Lu e contando a minha história para ela, e a gente chegou à conclusão, né? De quanto mais o Senhor quer nos usar, mais Satanás batalha contra a nossa vida, né? Mais Satanás batalha para nos afastar dos caminhos do Senhor. E às vezes tem muitas mães aqui que estão olhando para os seus filhos, né? E estão enxergando apenas coisas mortas, né? Apenas apatia, apenas tristeza no olhar. Mas o Senhor, Ele enxerga um libertador, né? Isso é o mais lindo. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, nós podemos contar com essa certeza, com essa garantia do Senhor, né? Uma garantia que onde abundou o pecado, mesmo que você esteja vendo seu filho
afundado no pecado, né? Rejeitando a palavra do Senhor, rejeitando as coisas do Senhor, profetiza sobre a vida dele. Gere espiritualmente esse libertador que o Senhor já enxergou nele. Exato, ele já é. O céu já Amém. contempla o amanhã dele. Amém, Por Jesus. esse motivo que a gente precisa ter esse olhar profético e não um olhar momentâneo do que a circunstância está te falando. É um olhar profético, ou seja, é o que já está determinado no céu sobre a vida do meu filho. E é sobre Amém, isso Jesus. que precisa falar. A gente precisa parar de falar que meu filho está assim, meu filho é isso, meu filho é aquilo, meu filho é rebelde, meu filho não... Começa a declarar, meu filho é um profeta, meu filho é um resgatador de vidas, meu filho é um libertador, meu filho é uma bênção na presença do Senhor. O inferno não gosta de ouvir isso. E você vai começar a declarar isso. E Moisés nasceu em um tempo muito difícil, onde havia um decreto de morte. E o decreto, o alvo era ele. Aquele decreto, o alvo era Moisés. Mate todos os meninos hebreus, né? E é o decreto. Hoje, nós olhamos para as coisas lá fora. Eu estava na casa da minha sogra esse feriado. Ela falando para mim, eu não tive isso quando eu criei filhos. Está assustador e é o decreto de morte sobre a vida dele. E quando nós lemos a escritura, nós percebemos que Joquebede, ela era sensível à voz de Deus. E ela sabia que ela carregava um filho que era precioso e que ele tinha um propósito, sim. Ela sabia que não era qualquer criança. Ela tinha convicção de que Moisés carregava uma grande missão. Lá em Atos, quando a gente lê em Atos 7:20, fala assim, olha, como que a gente sabe que Joquebede sabia que o Moisés... Eu fico imaginando, eu gosto de ler a Bíblia e ficar imaginando, eu me coloco no lugar delas. Eu fico assim, gente, essa mulher... Imagina o parto dessa mulher, ela não pôde gritar de dor, ela teve que ficar em silêncio, ela teve que esconder esse filho por muito tempo. Foram 3 meses, mas foram 3 meses muito fortes. Foram 3 meses ali de muita oração, de muita entrega, de muito amor, de muito vínculo entre ela, Moisés, e eu acredito que a família inteira. Porque ela não tinha certeza por quanto mais tempo ele iria estar com ela. E ali, aquele período, eu fico pensando assim, provavelmente Deus falou muita coisa para ela sobre esse filho. Como ele fala conosco. Como ela tinha muita intimidade com Deus, a gente vê isso pela vida dos filhos dela, né? Porque os 3 conheciam a palavra, os 3 estavam inseridos numa história, na libertação de um povo, de uma nação. É muito grande o propósito da vida deles. Então, Joquebede, ela sabia que Moisés Deus tinha um propósito muito grande na vida dele. Aqui em Atos fala assim, ó, naquele tempo nasceu Moisés, que era um menino extraordinário. Ele era extraordinário. Por 3 meses ele foi criado na casa de seu pai. Então ela teve ali com ele por 3 meses antes de colocá-lo no rio. E aí depois lá em Hebreus 11:23 fala assim, pela fé, Moisés recém-nascido foi escondido durante 3 meses. Se foi pela fé, quem que fez isso pela fé? A mãe dele, Joquebede. Era uma mulher de fé e ela sabia o filho que ela tinha. Foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. E essa palavra o Senhor falou comigo, diga para elas que os filhos que nós temos não são crianças comuns. Não são. Não pense que porque hoje ele não lê a Bíblia, porque hoje ele está talvez, parece que ele está perdido, que não te ouve, não te obedece, que ele é uma criança comum. Não, ele é um escolhido, separado do Senhor. E nós não temeremos os decretos que estão vindo sobre a vida deles. Como Amém, Jesus. Nós não temeremos. Por qual motivo? Porque o Senhor já determinou desde a eternidade um propósito na vida de cada um deles. E o que nós vamos fazer agora é gerar isto em oração, em amor, em cuidado, em vigilância, em posicionamento. E sermos intencionais. Não ser aleatório. Intencional e profunda. E a profundidade não tem a ver com sacrifício, viu, gente? Profundidade não tem a ver com sacrifício, com
com ser pesado, com guerra. Não. Profundidade tem a ver com leveza, com amor de Deus nas nossas vidas. Senhor, eu quero amar o meu filho com o amor do Senhor no meu coração por ele. Deus, coloca amor no coração do meu filho por mim. Converta o meu coração aos meus filhos e converta os corações dos meus filhos ao meu coração. Ora, é pedir. Tudo que nós gerarmos vai nascer. Teve um certo momento que eu estava muito preocupada com a Vitória. Eu até comentei com você na época, Flávia. Eu estava preocupada, eu estava com umas impressões no espírito. E o Senhor falou comigo, comece a gerar os filhos dela. Amém, Jesus. Comece a gerar os seus netos, os filhos dela. E eu entendi. Amém, Jesus. Eu falei, ela vai casar, ela vai ter filhos. E ela vai ser o que Deus pediu para ela ser. O Deus determinou para ela ser. Então, a gente tem que começar a gerar tudo que Deus tem para a vida dos nossos filhos. Primeiro se ele é homem, ponto final. Se ela é mulher. Você vai gerar isso, não importa se talvez o seu filho hoje chegue com uma notícia nos seus ouvidos que é o contrário disso. Você, a partir de agora, vai gerar o que Deus o fez para ser. Porque quando Noé começou a arca, no final, quando ela tinha que estar pronta, todos entraram. Deus já contemplava todos dentro da arca. E o seu filho vai entrar. Ele faz parte do reino. Ele faz parte de um plano de salvação que é você e toda a sua família, em nome de Jesus. E aqui, olha que coisa mais linda. Joquebede, ela tomou uma decisão super importante. Ela não temeu o decreto e ela tomou a decisão de proteger a criança da morte, independente das ordens do rei. Independente daquilo que estava sobre todas as casas. Ela decidiu, ela se posicionou. Eu vou proteger o meu filho da morte. Através de oração, eu tenho certeza que ela devia orar muito, que ela devia interceder, que ela declarava palavras, ela sabia, ela buscava em Deus quais seriam as estratégias para manter aquela criança viva, porque ela sabia que havia um propósito na vida daquela criança. Ele não era qualquer um. E ao invés de ter medo e não fazer nada, porque muitas vezes o medo vem, não é para te encurralar, não, é para te paralisar. É para você parar, falar, nem adianta orar, nem adianta fazer jejum, não adianta ler a Bíblia, nada mudou. O medo vem para nos enganar, nos frustrar, paralisar o propósito, paralisar o projeto. Só que ela não parou. Mesmo com o decreto continuando sendo de morte, ela se posicionou. Ela teve uma atitude de fé. Amém, Jesus. Atitude de fé. E foi para quê? Para ação. Ali ela ficou 3 meses, né? 3 meses com o filho. Foram 3 meses que ela pôde amamentá-lo. O colostro, quando a gente lê sobre o colostro, é o primeiro alimento do mundo, em termos de nutrientes, de tudo. Do mais forte. O mais forte e o mais saudável. Ela deu para ele. E o que é hoje que nós podemos dar como um colostro para os nossos filhos? Do tempo que ele está conosco. Porque a gente está com eles de manhã, a gente põe eles lá fora para ir para a escola. Depois eles voltam. Depois eles vão lá para fora de novo para fazer uma aula de futebol, depois voltam. Alguns vão para a faculdade, outros vão trabalhar. Qual alimento que você está dando ao seu filho no tempo que ele está aqui com você? Você está batendo de frente com ele? Você está brigando com ele, chamando a atenção dele? Ou você está atraindo ele para perto de você? Atraindo ele para perto para você dar a ele o que ele precisa. Muitas vezes é pentear um cabelo, não vai ser nem ler a Bíblia. Muitas vezes você vai ser deitar ele no seu colo e falar, meu filho, eu estou te achando diferente. O que está acontecendo? Você está triste? Pode se abrir comigo. E algumas vezes vai ser você pedir perdão a ele por alguma coisa que você falou e não deveria ter dito. Então é esse alimento. Amém. Tem uma coisa aqui queimando no meu coração, que essa madrugada eu estava orando, né? E o Senhor me levou para aquele texto lá de Hebreus 12:15, né? Que fala sobre a raiz de amargura. E agora, dentro disso que você falou, peguei essa deixa aqui, porque assim, o Senhor estava me mostrando o seguinte, que da mesma forma como a glória dele pode impactar a nossa casa,
pode preencher a nossa casa, pode vir sobre a nossa casa de forma sobrenatural. A raiz de amargura também pode contaminar a muitos. Pode. Então, eu tenho duas escolhas. Ou trazer a glória de Deus para dentro do meu lar, ou deixar a raiz de amargura falar, porque a Bíblia fala assim que a raiz de amargura, ela contamina todo o ambiente. Deixa eu só ler aqui essa parte para as meninas verem, mas olha que interessante, porque Deus me levou para um texto e depois me levou para outro. Deixa eu ler aqui para vocês em Hebreus, rapidinho, tá, Lu? Ó. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Ah, detalhe. Olha aqui o título dessa passagem. Advertência contra a rejeição de Deus. Tá? Advertência contra a rejeição de Deus. E aqui fala, cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. E Deus me mostrava mães contaminadas por essa raiz de amargura, ódio do marido, ódio da mãe, ódio do pai, ódio, sabe aquele ódio, aquela raiva, aquele rancor. Essa raiz de amargura aqui, ela tem dois significados, de rancor e também de desprezo às coisas do Senhor. Porque quando nós estamos cheios de orgulho, nós estamos sem humildade. Se nós estamos sem humildade, nós estamos distante daquilo que o Senhor falou para a gente ser, manso e humilde de coração. E daí, minha amiga, quando eu li isso daqui, eu li sobre a glória do Senhor que enche a nossa casa. E daí o Senhor me levou para esse texto aqui, que a raiz de amargura também contamina a nossa casa. Então tem filhos que estão com ódio dos pais ou do pai. Né? Ou por causa do comportamento desse pai, ou por causa também do comportamento da mãe em relação ao pai. Né? E olha, então, você falando isso, ali, Joquebede, quando ela começou a amamentar, né, Moisés, ela ofereceu para ele o leite, o colostro, o leite, ela ofereceu o que estava dentro dela. Então você... E o leite, o colostro, na verdade, é o sangue, né, minha amiga? Sangue. Ele é feito do sangue. É forte, né? Daria outra live isso aí. Dá. E é isso mesmo, porque se nós estamos carregadas dessa amargura, é isso que a gente vai oferecer para eles. Não adianta fingir que não é, porque vai ser. Não adianta passar panos quentes, esconder a poeirinha debaixo do tapete. A cura começa em nós. Por isso que a gente falou no início da live, uma mulher posicionada. Então, olha, tem muita gente que fala assim para mim, Flávia, Lu, eu leio a Bíblia, eu não entendo, eu tô lendo, parece que Deus parou de falar comigo. Aí eu falo assim, você precisa perdoar quem? A pessoa leva um susto, já perdoei tudo e todo mundo. Eu falei, tem algo dentro do coração que está querendo trabalhar e você não está cedendo. O orgulho, a raiz de orgulho, né? As fortalezas de orgulho nos distancia da verdade. Então, nós precisamos liberar perdão, libera perdão, não segura mais quem você está segurando. Porque isso reflete no alimento que você dá, naquilo que você está nutrindo na sua casa, na sua vida, no seu relacionamento com Deus. E o Senhor quer nos limpar, nos lavar por completo. O Senhor, Ele quer que de nós flua um rio de água do nosso interior para a nossa casa. Eu me lembro quando eu entrei para dentro de casa, eu via um vaso, eu tive uma visão, eu via um vaso, ele estava carregado de coisas, caco de folha seca, grama, tinha tanta coisa, terra, e esse vaso ia enchendo e a água estava marrom, e à medida que esse vaso enchia, ele transbordava, e aquela sujeira saía, e aí aquela água ia caindo dentro da minha casa. Porque estava bem no centro o vaso, e aí, de repente, já não havia sujeira mais, porque era tanta água, que a água começava a ficar cristalina. E aí o Espírito Santo falou comigo, esse vaso é você estava suja. E a gente se suja, pode ser que daqui, sei lá, 2 horas a gente se suja, a gente precisa voltar. E pedir perdão, e perdoar.
mim. E isso é muito, às vezes é numa valorização da dor que isso acontece, né? É a dor da ofensa, a dor da humilhação, às vezes ela é tão grande, né? Que ela se torna até maior do que Deus. E a Uhum. gente não percebe, né? E só aquele que sonda os nossos corações, né? É que pode nos apontar isso. Por isso que Satanás deseja tanto te ocupar com tantas coisas para você não entrar na presença de Deus e não entender que essas raízes de amargura, né? O Senhor está falando aqui, ó, advertência, cuidado, não rejeitem aquele que fala, É, não rejeitem. Se os que se recusaram a ouvir aquele que os advertia na terra não escaparam, quanto mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus. O Senhor, ele está pronto para nos advertir. Essa live aqui é uma advertência, é, né? E ele isso. adverte porque ele nos ama, Nos né? ama. Ele não adverte a gente porque ele quer que a gente seja perfeitinho, não. Nossa, Flávia, você falou um negócio aí que eu lembrei de uma coisa que o Espírito Santo falou comigo. Eu vou falar para vocês. Eu estava um dia, fui tomar meu banho, a Vitória sempre ela vai tomar banho comigo, a gente conversa muito no chuveiro, eu e ela. E aí, eu fui corrigir ela. E olha como que Satanás é astuto, gente. Eu corrigi ela começou a chorar. Eu falei, por qual motivo você está chorando? Porque você não me ama. Você me corrige sempre. Eu falei, ah, capeta dos infernos. Você está invertendo as coisas. A Bíblia diz que quem ama, corrige. O pai que ama o filho, corrige. E Satanás está pondo na cabeça das crianças que a correção é porque o pai não ama. É o contrário, ele inverte as coisas. Ele inverte tudo. Na hora o Espírito Santo falou comigo, você vai sentar com ela na hora que acabar esse banho, você vai ler a Bíblia, abrir a palavra e vai mostrar para ela que é o contrário. Porque Satanás tem posto na mente dela para ela se sentir rejeitada. Para ir lá na ferida da raiz da rejeição dela, que ela, né, a maioria de nós já nasce com isso, ia lá e amassagar ainda mais o coraçãozinho. E ali eu falei, lê, Vitória. Então a palavra, gente, ela é o nosso escudo protetor. Eu falei com ela, todas as vezes que eu te corrigi, ou seu pai te corrigir, ou a sua professora, tudo é, eles me amam, por isso me corrige. Não é o contrário. Então isso é cuidar do seu filho e gerar ele para a eternidade. Entendendo isso. E aqui nós podemos perceber quando a gente lê a palavra que os 3 primeiros meses de vida de Moisés, com certeza, gente, deve ter sido de muita conexão emocional com a mãe, porque ela sabia que ela não poderia escondê-lo por muito tempo. Como nós também. Nós sabemos que os nossos filhos, eles não vão ficar aqui para sempre ali, né? Só pertinho de nós. Vai chegar a hora que eles estão lá fora. Eles vão lá para fora. Não tem como a gente colocar eles numa bolha. E a minha pergunta é: como está sendo a conexão, a sua conexão com seus filhos? Qual a intensidade que você tem feito isso? Como você tem aproveitado o seu tempo com eles? Como? Como você tem aproveitado? O que é prioridade na sua vida hoje? O que você tem colocado em primeiro lugar, em segundo e terceiro lugar? O Senhor ele é tão maravilhoso quando a gente começa a buscar a presença de Deus e ler a palavra começa a viver, né, um relacionamento com ele, ele vai invertendo a escala de valores. Por isso que fica leve. Porque quando você assusta, você já está fazendo coisas que é para ser feito mesmo, que faz parte da eternidade. Porque é ele que inverte essa escala de valor. Antes, para mim, importante era estar lá fora na rua. Hoje eu tenho dificuldade de sair dentro de casa, né? Eu tenho dificuldade, eu quero estar aqui com eles. Então, isso é leveza. Não é aquele peso, ai meu Deus, eu tenho que fazer isso. Não, você não tem que fazer nada. Você tem que amar ao Senhor acima de todas as coisas e trazer a presença de Deus para dentro da sua casa. Como? Como? Através de uma vida com Deus, da leitura da palavra. O início é difícil, né? Hoje lá na Madrugada com Deus, quantas mulheres falavam, eu não consigo entender, eu não consigo. Eu falo, olha, continua, porque eu também não conseguia entender. E a palavra diz que o Espírito Santo de Deus nos ensina. Ele nos ensina. E ele se revela a nós. O que você pode fazer, ter versões, né, de Bíblias que são mais fáceis, nos facilita a leitura, pesquisa no Google, mas continue, não pare. E ali, em Êxodo 2, diz assim,
Aqui em Êxodo 2 fala assim, ó. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo e ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, Joquebede pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Olha só, ela vedou com aquilo que não iria causar a morte dele. Porque o piche e o betume fez com que o cesto fosse à prova d'água. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso, viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: esse menino é dos hebreus. Aqui, gente, a própria criança, a criança já achou graça aos olhos dessa mulher. Olha como Deus guarda os nossos filhos. Olha como o Senhor preserva os nossos filhos. E confiar nele e entregar o controle da vida dos nossos filhos, da nossa vida nas mãos do Senhor, também é um ato de amor. É um ato de amor. É o que a Flávia diz. Às vezes, a ferida, a dor, ou até os nossos filhos, se torna uma idolatria. Você se agarra a ele como se Deus não tivesse capacidade de cuidar, como se Deus não tivesse capacidade de proteger. Só você consegue proteger. Não. Deus protege muito além de nós. Muito mais do que nós. E nós precisamos confiar e aprender a confiar no Senhor. Saber que Ele está cuidando. E aqui... a irmã do menino aproximou, então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha de Faraó. Olha como Joquebede era estratégica, gente, intencional. Ela pôs o cesto e falou com a filha dela: você fica aqui. Você fica aqui. Toda a família participou daquilo. Você fica aqui porque... gente, eu fico imaginando ela, Flávia, a gente, né, ouve o Senhor falar conosco, eu penso assim, com certeza Deus falou com ela: vai lá, hoje é o dia de você colocar o cestinho, põe no lugar tal, manda a sua filha, põe a Miriam lá do lado e deixa ela lá. Eu creio nisso. A Bíblia não traz isso. Mas relacionamento com Deus é isso. Ele foca nos detalhes para guardar as nossas vidas e a vida dos nossos filhos. Só que esses detalhes, que parecem não ser importantes, porque o mundo hoje está tão corrido, é tanta coisa, e a gente pensa assim, não dá tempo para isso, para aquilo, os detalhes são importantíssimos. E só o Senhor pode nos trazer os detalhes. Verdade. E é uma vida com Ele, de relacionamento, que você vai conseguir desvendar os detalhes, ou descobrir os detalhes, ou ouvir sobre esses detalhes. Aí ela ficou ali, né? Olha o que ela fez. A senhora quer que... ela chegou na mulher que pegou o bebê e perguntou para ela: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar um menino? Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do faraó disse à mulher: leve este menino e amamente-o para mim, e eu pagarei você por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha de Faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: porque eu o tirei das águas. História linda demais. Sabe, esses detalhes dali de ter colocado ele ali naquele dia, eu creio, em nome de Jesus, eu creio mesmo que foi uma direção do Senhor para ela. E ali, gente, ela, Joquebede, novamente pega Moisés e leva para casa. Mais uma vez o Senhor mostrando que é Ele quem cuida, que é Ele que guarda e Ele que protege os nossos filhos. E ali, foram quase 3 anos, né, de vida de Moisés. Com certeza, esse momento que a mãe teve com o filho deve ter sido de muita conexão emocional. E ela sabia, né, ali, que era o tempo oportuno e o tempo para formar o caráter de Moisés, para formar dentro dele todo o conhecimento sobre o Deus de Israel, o Deus dos judeus. Porque ela sabia que ela teria que devolver esse filho. E ela, tempo com ele novamente, ela amamentou essa criança, de novo, o alimento sendo fornecido por ela. Nós somos responsáveis por isso, nós não podemos terceirizar isso. Tem muita gente que acha que o filho só vai conhecer a palavra de Deus quando vai para a escola dominical.
Não é na sua casa, na nossa casa, é vendo a gente orar, a gente buscar a Deus, a gente ler a Bíblia. É assim que nós estamos formando o caráter cristão na vida deles, né? Eles assistindo, eles contemplando ali a sua atitude, as suas escolhas. E ela ali, ela teve que confiar em Deus, né? Para deixar aquilo tudo ali acontecer. Quando ela pega Moisés de volta, eu penso que foi um momento muito importante e foi ali que Deus estabeleceu, não só dentro de Moisés, a conexão dele com a família dele, com os irmãos, com os pais, mas também saber quem é o Deus de Moisés, quem é o Deus de Israel, o Deus do povo hebreu, porque lá na frente isso seria de muita valia para que o propósito se cumprisse. Então, esse tempo que ela teve com o filho foi para que o propósito lá na frente se cumprisse de forma tão extraordinária como foi. Talvez ela ali passava os ensinamentos, eu acho que ela ficava lendo, eles já tinham acesso, né, a alguma coisa ali do Deus da vida deles, da história que ela já tinha. Provavelmente ela ficava ali contando para ele, mesmo ele sendo pequeno. E muitas vezes nós subestimamos a idade dos nossos filhos. Porque olha só, não é cognitivo, entenda isso. Não é só cognitivo, é espírito com espírito, é espiritual. Então, se é espiritual, você está alimentando o seu filho espiritualmente, você está nutrindo ele espiritualmente, você está dando a ele força, crescimento espiritual. E a gente subestima porque a gente pensa que é cognitivo. Nós racionalizamos isto. E a gente subestima porque a gente não vê, né? Não vê, Ah, né? Mas depois a gente vai colher, né? exatamente, exatamente. E é tão interessante porque Deus ali escolheu a filha de Faraó, né, para adotar a criança. E ela mesma devolve a Joquebede ali. Então ali começa o período talvez mais importante da vida de Moisés. E olha o propósito falando mais alto do que a comodidade da mãe, amiga. Olha Exa- só, olha Muito. só, Deus me trouxe aqui agora. Olha só, às vezes a gente quer a nossa comodidade. Porque Deus não perdeu. Teve uma pessoa que falou aqui que ontem viu o vídeo da filha beijando uma outra menina. Deixa eu te falar, Deus não perdeu o controle da situação. Não. Deus não perdeu. Né? Lógico que Satanás ele faz ali as armadilhas, né? Ele coloca situações, né? Mas Deus, isso para Deus não é nada. Ele pode pegar aquela vida ali e cumprir um grande propósito na vida dele. Exatamente. Então, ele está muito mais preocupado com o propósito do que muitas vezes com a nossa dorzinha de estimação, né? Uhum. Com a nossa preocupação. Por quê? Porque para ele interessa que o plano dele seja cumprido. E ele tem um plano para cada um dos nossos filhos. Cada um. Né? Olha que coisa linda, né? Eu fico pensando, Porque os irmãos dele, né? Arão e Miriam, eles viram, eles presenciaram esse milagre. A irmã viu a filha de Faraó pegando e devolvendo. Ela também estava sendo preparada para o propósito dela, que também foi grande. Quando a gente lê, né, toda a história, que os 5 primeiros livros da Bíblia, a gente vê como que a família inteira, os 3 filhos, o Senhor usou para uma ação que lindo. forte. É muito lindo isso. E veio de uma mãe, debaixo de um decreto de morte, gente. Como nós estamos vivendo hoje. Para ela foi difícil demais. Talvez foi até mais difícil do que para nós. Porque naquela época era uma morte física mesmo, matava. Então, antigamente Uhum, era comum acontecer uhum. algo assim, descomunal. Não tinha ONU, não tinha intervenção, não tinha nada disso. Então, para ela também era muito sofrimento. Ela devia ficar o dia inteiro assim, morte e vida, morte e vida, morte e vida. Talvez ela não sabe, ela foi pela fé mesmo que ela fez tudo isso. E nós também vamos agir dessa forma. Se você está vendo isso aí que a Flávia falou do filho, né? É pela fé que você vai agir, não é pelo desespero, não é pelo vitimismo, não é achar que seu problema é maior do que todo mundo e que por causa disso você pode isso, pode aquilo. Não.
O que nós podemos é buscar a Deus e ter a certeza de que alguma coisa vai acontecer e os meus filhos estarão sim cumprindo o propósito. Amém. Ó, meninas, está faltando 4 minutinhos para acabar a live. Vou fazer 2 coisas aqui. Primeiro a gente vai tirar a foto. Vou pegar o meu devocional, sabe? Aqui, ó, gente, presente da Lu. Deixa eu mostrar para vocês aqui, porque todo dia eu posto e todo dia alguém me pergunta, eu ponho lá seu Instagram. Ó, devocional de oração. O meu também. É, meu tá bonitinho, amigo, meu tá bonitinho. Vamos tirar a foto, meninas, assim, ó. Peraí que eu vou pôr. Você viu que ele tem uma caixa de adesivo lá atrás? Vi. Vamos pôr a capa? Sim, é? Então vamos. E daí, meninas, tirem aí a foto e eu vou falar a frase para vocês colocarem. Tira, 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 porque é o seguinte, essa foto aqui pode salvar a vida de uma adolescente, tá? Por quê? Porque uma mãe pode se posicionar. Isso. Deixa eu te falar, o que é a frase que a gente vai colocar? Meu filho é um libertador. Se você tem mais de um filho, meus filhos são libertadores. Você já vai usar essa live para profetizar sobre a vida dos seus filhos, né? Meus filhos são libertadores. Olha só. Eles não são crianças comuns. Não são filhos comuns. Fala, amiga. Olha como que Deus é lindo demais. Porque Moisés foi para o Egito, ficou lá por muitos anos, né? E o Egito preparou Moisés para o seu destino como líder de Israel. E o escritor do Pentateuco, ele escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. No lugar que ele estava, dentro daquela casa, ele não estaria pronto para isso. Então, até Deus transforma aquilo que aos seus olhos parece ser uma maldição em algo extraordinário. Eu fico olhando e falo assim, gente, Deus é muito lindo, né? Mas a influência de Joquebede foi importante, porque a influência de Joquebede estabeleceu a conexão de Moisés com o povo hebreu e, o mais importante, com o Deus de Israel. Olha aí como que o propósito casa e junta, né? Junta. E olha, nós nos preocupamos com a influência do mundo sobre os nossos filhos, né? Preocupamos muito, mas nós precisamos confiar que até isso Deus vai usar a favor do propósito se nós fizermos a nossa parte. Se nós nos posicionarmos no lugar certo. Se nós formos aquela que vai gerar os nossos filhos com alimento espiritual, com aquilo que vai fazer essa conexão dos nossos filhos com um povo que não faz parte desse mundo. Com um povo onde o reino não é aqui, é a eternidade. A identidade da filha do seu filho, deixa eu te falar, não foi feita no VaptVupt, foi feita no céu. É lá que é a identidade deles. A identidade de cada uma de nós está no céu. Então, se você ainda tem alguma ferida de rejeição, alguma raiz de iniquidade, algo que ainda não está claro para você sobre quem você é em Cristo, você precisa ajustar tudo isso, porque você é responsável. Você e Deus, de mãos dadas, são os responsáveis no cumprir do propósito desses libertadores. São libertadores. Eu olho para os meus filhos, eu vejo 3 libertadores na minha casa. Por isso que o mundo está tentando matar eles, da mesma forma que foi lá atrás. Só que o Senhor não vai deixar. Amém, Jesus. Usar aquilo que para nós talvez é um risco muito grande, um perigo muito grande, o Senhor vai usar a favor dele. Como o Egito preparou Moisés para o seu destino, né? Como líder de Israel, o Senhor fará a mesma coisa. E olha, lembra que no início eu falei com vocês que Moisés era o libertador e Satanás sabia disso? Está lá em Êxodo 2:13, que fala assim, olha só. Moisés, ele matou um egípcio um dia para defender um hebreu, porque ele tinha no coração dele um amor pelo povo hebreu muito grande. E olha o que aconteceu. No dia seguinte, Moisés saiu e viu 2 hebreus brigando. Então, perguntou ao agressor. Moisés perguntou, por que você está espancando o seu companheiro, um hebreu brigando com o hebreu? O homem respondeu, quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou,
com certeza tudo já foi descoberto e ali ele foi embora, né? Largou o Egito e foi. Fugiu. E aqui o Espírito Santo testificou no meu coração. Olha a pergunta que ele fez. Quem o nomeou líder e juiz? Em algumas versões está falando assim, quem o nomeou líder e resgatador do meu povo? Quem? Deus. Porque lá na frente o Senhor fala, eu o nomeei líder e libertador desse povo. Amém, Jesus. Entende? Então, Satanás, minha irmã, ele sabe que os nossos filhos são libertadores. Só que o Deus Todo-Poderoso, aquele que fez os céus, a terra e o mar, é quem cuida dos nossos filhos. É o Senhor que vai fazer com que o propósito se cumpra. O que nós devemos fazer é semear, lançar sementes. Lança sementes na vida dos seus filhos, palavras, exemplos. Lança, porque quem faz crescer é o nosso Deus. É Ele quem faz crescer. Amém? Em nome de Jesus, eu espero que eu tenha transmitir aquilo que o Senhor trouxe ao meu coração. Amém. Minha amiga, você acredita que Deus me mostrou que a Alice vai encerrar essa série de lives? Ela vai falar a visão do filho. Olha que bênção. Lindo! Vai. Glória. Eu estava lá escovando o dente, o Senhor me mostrou eu numa live com ela. Amém. Que linda! Vai ser bênção demais. A Alice, meninas, para quem não conhece, é a filha da Lu, viu? Que é uma bênção, uma menina abençoada. Acho ela linda demais. Meninas, então, vocês já tiraram a foto. Eu vou salvar agora no Instagram. Parece que eu queria... Ah, tá. Para entrar na Madrugada com Deus, tá o link lá na bio da Luciana. Para entrar no Mães que Rugem, tá o link lá na minha bio, é o grupo do WhatsApp. Depois eu vou começar a soltar material lá nesse grupo do WhatsApp. Então, vocês entrem. Para quem não sabe, você vai fazer o workshop, não vai, Flávia? Sim, vou fazer o workshop Mães que Rugem. Amém. Quando acabar essa sequência de lives, vai começar o workshop que vai ser um alinhamento dessas mães. Aleluia. O Senhor já me mostrou ali. Então é isso, meninas. Fiquem com Deus. Lu, muito obrigada. Vamos fazer uma oração rapidinho, só para a gente encerrar, profetizando aí sobre a vida desses adolescentes. Já acabou o tempo. Ora aí para nós, Lu. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós queremos te louvar e te agradecer, Senhor, pelo entendimento que o Senhor tem nos trazido, Pai, nessa manhã, de que os nossos filhos carregam algo muito maior do que os nossos carnais contemplam. Obrigada, Senhor, porque eles são libertadores, resgatadores. Nós profetizamos Isaías 61 sobre a vida dos adolescentes, Pai, sobre a vida dos nossos filhos. Eles são, Senhor, aquilo que o Senhor os fez para ser, Pai, nessa terra. Em nome de Jesus, nós profetizamos que eles são embaixadores do reino de Deus na terra. Senhor, eles irão proclamar a tua palavra. Serão homens e mulheres de Deus, Senhor. Entrarão em lugares, ó Pai, que talvez hoje eles estão para serem treinados, para saber como entrar, Senhor, naquele lugar. Estão passando por caminhos agora que muitas vezes nós olhamos e pensamos que está tudo acabado. Não, Pai. Um treinamento, Senhor. É apenas um momento, Pai, para que no dia certo, na hora perfeita, o Senhor os levante, Pai, como resgatadores, como libertadores, ó Pai. Eu creio, Pai, em nome de Jesus, que cada um dos nossos filhos carrega algo em Ti, Senhor. Um propósito, Pai, em Ti, Senhor, muito maior, Senhor, do que aquilo que nós entendemos e contemplamos ainda, Pai. Eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, dê a cada uma de nós, mães, pais, sabedoria, Senhor, e discernimento para conduzir os nossos filhos no caminho, Senhor, no momento certo, fazendo o que é certo, Pai, de acordo com a Tua vontade, Senhor. Retira de nós toda a vaidade. Pai, tudo aquilo que nosso coração anseia para os nossos filhos, que são coisas nossas e não deles. São, às vezes, frustrações nossas, Senhor, daquilo que nós não conseguimos. Em nome de Jesus, que tudo isso caia por terra nesta manhã. E que nós possamos, com sabedoria, cautela, Senhor, e discernimento de espírito, buscar em Ti, Senhor, o propósito de cada um deles. Até na escolha, talvez, Pai, de um instrumento que eles vão tocar. Na escolha de onde eles estarão, Pai. Que seja o Senhor escolhendo, Senhor, porque o Senhor já tem tudo pronto. Que seja o Senhor cumprindo na vida de cada um deles o Teu querer e o Teu propósito. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém. Jesus, amém. Minha amiga, muito obrigada. Fica com Deus, viu?
Um beijo, fica com Deus. Beijo, beijo. Foi bênção demais. Beijo. Deus.